gente boa de Deus. Deus nos abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Tudo bem com vocês? Tudo bem mesmo? Que bom. Vamos ler a palavra. Nós estamos dando sequência à nossa caminhada, que já entra no 3º ano, do caminho do discípulo. Na quarta-feira passada, eu li o que consta nos versos 19, 20 e 21, e que nos dizem assim: não acumuleis para vós outros, Mateus 6, não é? Mateus 6, 19. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Na quarta-feira passada, eu recomecei essa nossa sequência, que praticamente é uma sequência com a qual a gente finalizará esse bloco chamado do Sermão do Monte, no qual nós perseveramos durante todo o ano de 2010, dizendo que é determinante nós decidirmos qual é o nosso tesouro. E eu disse que a alusão imediata que Jesus faz aqui, obviamente, são aos tesouros palpáveis, àquilo que se quantifica, que se transforma em ouro, em prata, em monetariedade, ou em propriedade, ou em bens. Tanto é que a ênfase dele é naquilo que a gente acumula sobre a terra, em contrapartida àquilo que se deveria ter acumulado no coração e no seu correspondente, que é nos céus. Mas eu disse que seria tolo da nossa parte ficarmos apenas com a categoria objetiva dessa afirmação, porque o próprio Jesus, no todo do Evangelho, nos mostrou a relatividade e a subjetividade dessa noção de tesouro. Porque há pessoas que não têm bens em abundância, mas têm muitos tesouros na terra. E há pessoas que têm bens em abundância, mas que não vivem como quem tem tesouro na terra. São pessoas que tratam o que possuem com graça, com generosidade, com dadivosidade, de tal modo que a ênfase de Jesus é: não acumuleis para vós outros. Não significa que o indivíduo não ganhe, não possua. Há pessoas que têm, praticamente falando, o dom de ganharem dinheiro, de multiplicarem bens. Mas na mesma medida em que eles têm esse dom e essa graça de multiplicação, você percebe que eles são amplos no multiplicarem-se em generosidade, em dadivosidade, em misericórdia. Eles são praticamente agentes de transferência de dons e bens materiais nesta vida. Aquilo que falta a alguns na capacidade de negociarem, de ganharem, de amealharem,
sobra neles de tal modo que, como diz Paulo em 2 aos Coríntios, no capítulo 8, essas pessoas, na mesma medida em que têm essa capacidade de fazerem as coisas aumentar, eles se tornam mais dilatados ainda no dar, no ajudar, no contribuir. Por isso, essa é uma categoria aqui expressa no capítulo 6, nos versos de 19 a 21, que a gente não pode, sob pena de pecarmos contra a verdade do significado das coisas, restringirmos apenas a monetariedade, a propriedade ou aquilo que se torne tangível e material. Foi por isso que na quarta-feira passada eu falei sobre a subjetividade de alguns tesouros. Falei sobre a dimensão dos nossos cultos a bens afetivos, que não tem nenhum valor no mercado, mas que para nós carregam uma importância pela qual a gente é capaz de desmantelar vínculos, amizades, perder a cabeça, enlouquecer, desde coisas que a gente atribua a elas um valor extraordinário, sem que isso tenha uma correspondência monetária, mas que em razão daquilo você é capaz de pisar em cima de um irmão, de uma pessoa, é capaz de, em razão daquilo, estragar vínculos, relações, é capaz de, em razão do culto àquela afetividade, colocar a alma do próximo em risco, porque ele o tenha perdido, porque ele o tenha quebrado, porque ele o tenha prejudicado. Eu ilustrei, por exemplo, a questão do culto das riquezas afetivas em relação a amores da gente que ficam acima de tudo, acima de Deus. O amor por alguma pessoa que você idolatre extraordinariamente e que entre no seu coração e tome proporções de divindade no coração. Falei sobre o tesouro, por exemplo, das nossas vaidades intelectuais, do nosso saber, que é poder, é manifestação de força. Aquele que sabe muito e que se jacta do que sabe, do que compreende, usa isso, frequentemente usa como moeda, como constrangimento, como força em relação ao próximo. De modo que eu ilustrei aqui diversas dimensões dessa subjetividade de riquezas, mostrando, no final, sempre a mesma coisa, que onde estiver aquilo que você chama de o meu tesouro, aí estará o seu culto, aí estará o seu coração, aí estará o trono ante o qual você se dobra, você se verga, e as sutilezas são muito grandes. Nós, todavia, preferimos ficar apenas com aquilo que a gente chama de tesouro monetário. E aí, no caso desse grupo que aqui se reúne, todo mundo poderia se distrair e pensar em outra coisa, porque não tem nenhum rico aqui. Tem algum rico aqui entre nós? A maioria de nós luta para sobreviver. A maioria de nós se esforça, tendo que sair de casa todo dia para uma atividade, conta dinheiro, vê se dá para chegar ao fim do mês, vê o que economiza, vê o que poupa, vê o que pode. Então, se o critério for esse, vamos terminar a reunião agora, vocês estão dispensados, amados irmãos. Voltem para casa até ficarem ricos. Até não saberem mais onde enfiar dinheiro, aí voltem e a gente conversa outra vez. Mas prestem bem atenção que Jesus estava falando com os discípulos dele. E entre os discípulos dele não eram muitos os ricos. Lucas 8 nos diz que algumas pessoas de bens e de posses o serviam, mas poucas, que são mencionadas ali
como a mulher do irmão de leite de Herodes, que era uma mulher de bens e o servia com os seus bens, como algumas outras mulheres que também tinham maridos abastados e elas tinham um coração enternecido pelo Evangelho, por Jesus, e o acompanharam na jornada, muitas vezes o atendendo com os seus bens. Mas no mais, quem foram os ricos na vida de Jesus? Apareceu um dia um rapazinho, cheio da grana e de presunções religiosas, dizendo: Senhor, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus escaneou-lhe o coração e disse: sabes os mandamentos? E ele disse: eu sei sim, citou todos os mandamentos, deixando de fora apenas o não cobiçarás. E Jesus disse: já que tu tens feito isso, ele ainda agregou, e eu tenho cumprido isso desde a minha mocidade. E Jesus disse: já que é assim desde a tua mocidade, então eu te digo que uma coisa só te falta. Vai, vende tudo que tu tens, dá-o aos pobres, e tu terás um tesouro nos céus. E o rapaz saiu entristecido por ser proprietário e dono de muitas riquezas. Quem é o outro rico no Evangelho, na vida de Jesus? É um Zaqueu, que era um homem quase anão, baixinho, de Jericó, que para ver Jesus melhor subiu num sicômoro e Jesus o chamou dizendo: desce daí, rapaz, rápido e depressa, porque hoje me convém comer na tua casa. E Zaqueu desceu e Jesus foi com ele até lá, e no meio do jantar, da conversa, sabe Deus o que aconteceu durante aquele momento. Zaqueu, de súbito, tomado por uma força compulsiva maior do que tudo antes experimentado por ele, levanta-se e diz: Senhor, eu decido dar metade dos meus bens aos pobres. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituirei 4 vezes mais. Ao que Jesus disse: hoje entrou salvação nesta casa, porque este é também um filho de Abraão. Quem são os outros ricos? Jesus menciona numa história de fisionomia fabulosa e parabólica e metafórica a história de um rico que tinha à sua porta um mendigo. Ao rico Jesus não dá nome, não o batiza com nome nenhum, mas o pobre na esquina tem nome. O seu nome era Lázaro. E o rico se banqueteava farta e abundantemente, enquanto Lázaro tinha que expor as suas feridas aos cães para que as lambessem. E ele desejava fartar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, mas nunca lhe chegava coisa alguma até o dia em que ele morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi caído no inferno. E o resto da história vocês conhecem. Quem é o outro rico narrado no Evangelho? Senão um outro que entra na linguagem da parábola. Jesus conta daquele homem que, em tendo celeiros, disse: aumentarei ainda mais a minha capacidade de acumulação e de armazenamento. Derrubarei os celeiros que eu aqui tenho, construirei outros muito, muito maiores e os encherei de maneira extraordinária e exorbitante. E depois que tudo estiver cheio, eu vou me regalar e sentar-se na minha autoconfiança e dizer: ó alma, alegra-te e regala, porque eis que tu tens acumulado para muitos anos.
E Jesus disse, naquela mesma noite lhe dirão, ó louco, louco, insensato, o que tu tens, para quem será, se hoje mesmo te será pedida a tua alma? Quem é o outro rico? Aparece um homem que não se diz que ele é rico, mas se diz apenas que ele tinha bens a ponto de poder repartir a herança com os filhos, em razão de que um dos filhos era ganancioso, ávido e vivia uma crise de desejo de que o pai morresse até antes da hora, achando que o pai estava vivendo muito, porque ele queria logo ter a sua parte na herança, e o pai lhes repartiu os bens. E esse filho foi, gastou tudo, depois perdeu tudo, teve que viver entre porcos, numa vida humilhada, até que caiu em si, voltou para casa e o pai, olhando, reconhecendo, foi ao encontro dele, o perdoou, sinalizou todas as expressões de perdão para com ele, mandou matar um novilho cevado, colocou-lhe um anel no dedo, sandália nos pés, convidou os amigos, deu uma festa, chamou aqueles que tocavam na cidade, permitiu que a casa inteira se enchesse de música e de dança, porque a alegria dele era essa: esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Mas é um tesouro, e é um homem que, tendo bens, apesar de ofendido pela palavra do filho, que disse como que tu demoras a morrer e eu preciso da herança, repartiu a herança. Mas que tinha um coração generoso de graça, de modo que identificou no andrajoso que vinha à distância o seu próprio filho. E aí pegou o que tinha, o suficiente para fazer a celebração daquele dia, e celebrou aquele dia, afirmando que mais valia o retorno daquele filho, a reconciliação dele com a casa, do que a preservação de bens. E assim é Deus, assim é o Pai. Mas quem são os outros ricos na vida de Jesus? Lá se fala de José de Arimateia. Jesus foi conhecer a intimidade de um rico já estando morto. Foi levado para a sepultura do rico, cumprindo a profecia de Isaías 53. Com o rico esteve na sua morte. Do contrário, Jesus não andou lotado de ricos. Paulo diz, em 1 Coríntios, no capítulo 2, vede, irmãos, a natureza da vossa vocação, porque não foram muitos ricos, nem muitos sábios, nem muitos de nobre nascimento, nem muitos poderosos que foram chamados. Ao contrário, Deus escolheu na maior parte aqueles que são pobres, aqueles que não carregam os pedigrees da academia, aqueles que não têm poder aparente, escolheu os fracos e as coisas que não são, para reduzir a nada as que são. Não que no meio do povo de Deus não haja pessoas que tenham bens, mas o que se afirma é que a grande maioria não são desse jaez, não são desse tipo de definição. Não cabe à maioria de nós essa afirmação sobre riquezas. Ora, se é assim, olha aqui para mim com toda atenção. Por que Jesus está dirigindo essas palavras aos seus discípulos? Se não eram muitos os ricos, eram poucos. E ele, no entanto, faz questão de dizer isso a eles. É porque riqueza, minha gente, tem uma dimensão material, concreta, mensurável, quantificável, que se expressa como bens, como propriedades, como coisas que se demonstram, que podem ser verificáveis objetivamente, tanto quanto tem a sua dimensão subjetiva.
Como diz o livro de Provérbios, há uns que têm muito e tratam-se como se nada tivessem. E há outros que não têm quase nada, mas tratam-se com importâncias que quem olha de fora imagina que eles possuem muitas coisas. A subjetividade, como a gente viu durante todo o período em que estivemos olhando para o chamado Sermão do Monte, essa mensagem central, essencial do Evangelho, nós vimos a importância do elemento subjetivo o tempo todo. Lembram? Não é preciso enfiar a faca e matar, se odiar, se desconsiderar, se chamar o outro de coisa alguma. Você vai se tornando um homicida interior. Não é preciso trair objetivamente. Se na mente a gente faz isso, a gente consuma essas realidades. E são muitos os exemplos, a tal ponto de Jesus dizer: se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e dos fariseus, que era uma justiça de exterioridades, vocês não vão ser daqueles que serão cidadãos do reino de Deus. Porque no reino de Deus, todas as coisas começam na interioridade, na subjetividade. Jesus chegou mesmo a ilustrar o significado do reino de Deus na festa celestial, quando um pecador se arrepende, falando, por exemplo, de algo que só faz sentido no reino de Deus, mas que entre os homens deveria ser entendido como um grande absurdo. Por exemplo, quem é aquele que na prática abandona 99 ovelhas que podem ser visitadas pelo lobo no meio da noite, da madrugada, para passar uma noite inteira em claro procurando uma? Não um judeu, não um cara acostumado a fazer negócio. Ele ia dizer: bom, vamos ver se a bichinha aparece de manhã, não é? Mas arriscar 99 contra 1 é uma aposta que não se faz. Só o coração do Pai é que é assim. Do nosso Pai que está nos céus. Ou a parábola da dracma perdida. Aquela mulher que perdeu uma dracma, saiu varrendo até encontrar a dracma. E depois convidou as amigas e gastou 10 dracmas para celebrar a dracma que tinha achado. É uma coisa totalmente ilógica, mas mostrando que no coração do Pai é assim, não há medidas e não há proporções, mas ele está se referindo ao reino de Deus, ao valor de um ser humano que transcende o mundo inteiro. Mas na prática é uma coisa louca você dizer: bom, vou gastar 10 dracmas porque achei uma. Não é uma política e nem uma ação emocional e afetivamente saudável do ponto de vista da materialidade tratar a vida assim. Por mais que você diga: não, essa dracma tinha um valor especial para mim, porque eu já guardava essa pataca há não sei quanto tempo. Mas ela tem um valor real, além do subjetivo, a menos que você beije-a todo dia, lhe tenha sido dada por uma pessoa que você amava muito, aí já não é mais o dinheiro em si, já é um outro valor, mas que de qualquer modo constitui um valor e uma riqueza para você, ante a qual você perde a objetividade e mergulha na subjetividade do culto àquela coisa afetiva. E que é coisa, e não é gente. Então, quem são, de fato, os ricos na vida de Jesus para a gente justificar a ênfase dele no que ele aqui diz? Não eram muitos, significando dizer para nós que cada um de nós está incluído nisso em razão da subjetividade do significado da riqueza. Quem possui riquezas objetivas, ouça o que ele diz com a objetividade do que está dito. Mas que nem quem não possui riquezas
objetivas, ouço o que ele está dizendo, olhando para o coração, verificando quais são os tesouros subjetivos da nossa alma. Eu, às vezes, assisto aí alguns documentários na televisão, quando eu vejo alguém dizer assim, e o meu cachorro ficou doente, e aquele cachorro, para nós, era como um membro da família. E quando o cachorro adoeceu e morreu, nós pranteamos e choramos como se fosse um filho. Eu digo, meu Deus, mas que loucura. Com todo respeito à classe canina, todo respeito ao César Milano, mas um cachorro é um cachorro. Meu filho Lucas fez 7 anos de partido para o Senhor no domingo passado, dia 27 de março. Eu estava aqui, não toquei no assunto com nenhum de vocês, e nem em casa, nem em lugar nenhum. Foi a primeira vez nesses 7 anos em que eu resolvi tratar aquele dia num silêncio total, só para mim e Deus, e no meu coração. Chorei as minhas lágrimas quietinho de manhã cedo, caminhando aqui pelo Lago Norte, depois lá, assentado naquele pound que tem lá atrás de casa, aquela água com aqueles peixinhos, na quietude do meu ser. Mas não dá para comparar. Todas as casas do mundo, todas as propriedades, todos os bens, todos os haveres, com a preciosidade da vida de um filho amado. Agora, Deus sabe que os meus filhos todos somados não são o meu tesouro. Meu tesouro está num outro lugar. Eu tenho coração para cada um deles, mas eles não são os senhores afetivos do meu coração. Eu vivo sem meus filhos, eu só não vivo sem meu Pai que está nos céus. Agora, dizendo isso, eu estou querendo chamar a atenção de vocês para a sutileza dos nossos tesouros. Eu, por exemplo, convivi em Manaus, assim que eu me converti, com o pai de um amigo meu, que era meu amigo desde antes da minha conversão. Foi colega de movimentos meio enlouquecidos para lá e para cá, e eles eram as pessoas mais ricas do estado. Eram proprietários de quase tudo que lá havia. Não havia empresa nova que chegasse na Zona Franca que o pai dele não fosse um acionista de 49%, 51%, qualquer coisa do gênero, mas ele estava em todas, era dono de tudo. Aí, de repente, esse meu amigo, numa das motocicletas que ele tinha, de vez em quando eu me servia de uma delas, eram só aquelas motonas enormes, tinha iates e lanchas, e eu passei muito e gozei muito das benesses daquela riqueza familiar, como jovenzinho. Um dia ele resolveu sair lá da Praça do Congresso, no centro da cidade, e comer um sanduíche no Aeroporto Internacional de Manaus, que era recém-inaugurado. E fazendo uma curva para entrar no caminho do aeroporto, não viu uma carreta que vinha e foi esbagaçado. E eu me converti logo depois daquilo e soube que o pai dele não se levantara daquela tragédia jamais. E o visitei diversas vezes. E ele me dizia, o que me adianta ter esse dinheiro todo, esse poder todo, se o meu filho já não está aqui? Parecia uma cena do livro de Eclesiastes, daquele cara rico e que ainda se lamentava de uma outra desgraça ao ver dele, o que o tornava infinitamente mais pobre de espírito do que se poderia imaginar. O filho do qual ele se jactava morrera, e o que sobrara ele desconsiderava, porque era um rapaz homoafetivo, tinha uma tendência gay
que veio a expressar-se objetivamente na vida, de modo que ele dizia: eu tenho essa riqueza toda, o meu filho homem se foi, ficou isso aí. Isso é um infeliz, um desgraçado, extraordinário, mas não lhe faltavam bens, de modo algum. Mas o grande tesouro da vida dele era aquele filho que morreu no caminho do aeroporto. Nem os nossos filhos podem ocupar esse lugar desse tesouro no nosso coração. Tudo tem que ser posto na sua devida medida para que o nosso ser não se perca, para que a gente não se desequilibre na existência, de modo algum. Por isso, irmãos, de novo a minha pergunta: se a maior parte dos discípulos de Jesus não eram ricos, e se ele não estava falando o que falou em Wall Street, e nem para a classe aristocrática de Jerusalém, por que essa ênfase toda sendo dada a discípulos que moravam na Galileia, que moravam em casas remediadas? É porque só Deus sabe como a nossa vaidade, a nossa vanidade, a nossa soberba, a nossa loucura é infinita. E como cada um de nós tem o poder de ir construindo tesouros que nem sempre se materializam do ponto de vista das suas concreções exteriores, mas que na nossa interioridade ganham volumes monumentais, importâncias e significados inimagináveis. E essa foi a minha ênfase na quarta-feira passada, e eu a retomo agora, apenas para chegar onde eu queria chegar. E onde é que eu queria chegar? Na quarta-feira passada eu repeti a pergunta muitas vezes: aonde está o teu tesouro? Porque aonde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O que é importante aqui não é uma questão de contabilidade, nem de conta bancária, considerando que a maior parte dos discípulos de Jesus não eram banqueiros e nem gente abastada. Era a subjetividade dessa contabilidade interior, medida não com numerários, mas com o culto que a nossa alma dá àquilo que a gente chama de meu bem, meu valor, meu tesouro, minhas importâncias, aquilo que eu imanto com significados idolátricos. E são todas essas coisas corrosíveis, coisas que não subsistem ao tempo, ao espaço, coisas que a gente não leva na morte, coisas que ficam. Por exemplo, os casados aqui entre nós curtam muito os seus maridos e as suas mulheres, porque para a eternidade aonde nós estamos indo, ninguém se casa e nem se dá em casamento. Nós vamos ter outro tipo de afinidade, de vínculo, de olhar de luz, de encontro transcendental, mas já não haverá nenhum tipo de propriedade privada. Fica aqui do meu lado, onde é que você foi passear nessa eternidade? Sem me pedir licença. Não tem essa história. Somos todos esposa de um só Senhor, que diz: eu sou o teu marido. E nós somos todos filhos dessa conjugalidade. Então até as coisas tão sublimes desta vida, como o amor conjugal, como o amor paterno-filial, terão os seus vínculos, os seus reconhecimentos, mas já não mais os níveis de atrelamento possessivo que determinam as peculiaridades dos valores afetivos que a gente empresta uns, às vezes, contra outros, dizendo: é meu sangue.
É teu sangue? Só há um vínculo que perdura diante da cruz. É aquele que faz Jesus dizer a Maria, eis aí o teu filho, acerca de João, e dizer a João, eis aí a tua mãe. É esse vínculo do amor que se estabelece pelo sangue do Cordeiro. Até já aqui o Evangelho recomenda que seja assim. Que os nossos amores sejam todos abundantemente repartidos, sem que o elemento cultico do DNA, da consanguineidade, limitem as ações e as extensões do nosso amor pelo próximo na vida, como o Evangelho diz, que ninguém que tenha seguido a Jesus e que tenha por causa disso sido aborrecido por aqueles a quem amava, ficará órfão nessa existência, ao contrário, caminhando com ele terá muitas mães, muitos pais, muitos irmãos, muitas casas. Não foi isso que Jesus disse quando Maria chegou do lado de fora da casa onde ele ensinava e mandou um recadinho lá para dentro dizendo, olha, manda o garoto vir aqui fora, que a notícia que a gente está tendo é que ele surtou, já não come, já não bebe, está aí todo dedicado a essa missão sem parar de dia e de noite, e deram essa notícia, essa ordem materna de Maria a Jesus, e ele não se arredou de onde estava assentado. E olhou para os circunstantes e lhes disse, quem é meu pai, minha mãe, meus irmãos? Quem são? São todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai e a praticam. Cada um desses é meu irmão, é minha mãe, cada um desses é minha família. Então eu volto à questão. Onde está o seu tesouro? Aí estará o seu coração. Porque aonde estiver o seu coração, aqui na terra, já se determina a qualidade do seu olhar, a qualidade da sua visão. É o texto que segue a esse, nos versos 22 e 23. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Porque aquilo que eu chamo de meu tesouro se torna o Senhor do meu coração. E o que quer que se torne o Senhor do meu coração, determinará o significado do meu olhar, da minha visão. Eu vou escanear a vida a partir dessa referência. E se o meu tesouro for expresso e manifestado nessas coisas que na terra se corroem, se roubam, se esboroam, se desfalecem, envelhecem, morrem, se corrompem, se destroem, se eu enterrar o tesouro da minha vida no horizonte imediato da história, aonde o seu amor mais significativo ainda é relativo, pode abandonar você, aonde os filhos que você criou com a dedicação mais intensa podem desconhecer você, aonde aquilo que você chame de meu bem maior, não sendo o Senhor, que é o bem único da nossa vida, não sendo Ele, poderá vir a trazer as maiores tristezas, sofrimentos, e roubo, e engano, e dor para a sua alma. Se o seu coração
Não importa se tem a ver com montanhas de dinheiros ou com montanhas de afetividades hipertrofiadas e idolatradas. Assim se posicionar, isso vai designar o tipo de qualidade de coração, de interioridade que você possuirá. E essa qualidade de interioridade vai condicionar o seu olhar para tudo. Para tudo. Porque, de acordo com o que você chame de meu tesouro, assim será o seu coração, e conforme o seu coração, assim será o seu olhar e a sua visão. E a sua interpretação. Me mostre quais são as suas interpretações, e eu lhe direi como é o seu coração. Me diga quais são os temas das suas questiúnculas, das suas dores, dos seus valores, das suas importâncias, das coisas que você pauta, pelas quais você sofre, e eu lhe direi onde está o seu tesouro, como está o seu coração, por esse seu olhar, por essa sua interpretação. Esses são os fatos simples do Evangelho, que atingem o rico. E para nós, com uma facilidade enorme, nós gostaríamos que esse fosse um texto só para ricos, porque essa assembleia de funcionários públicos estaria isenta, de concurseiros brasilienses estaria, assim, fora do problema, de comerciantes remediados, lutando todo dia para ganhar a vida, já estariam indo embora, dizendo, chega. Obrigado, Caio. Volto outro dia. Vou dar uma volta por aí, mas de fato eu não estou incluído nessa porção do Evangelho. Eu estou como essa árvore aqui, que já perdeu até os cachos. Já foi cortada. Estou no espigão. Não é para mim. É assim que é? Jesus disse aos seus discípulos, sabendo nós que a maioria deles não era nenhum Bill Gates dessa vida. Mas incluiu a todos. Porque esse poder de cultuar tesouros é uma coisa que habita quase praticamente todos nós. A gente, se não vigiar, elege algo para cultuar. Para dizer, por isso eu mato, por isto eu brigo, por isto eu me separo, por isto eu viro a mesa, por isso eu saio à guerra, por essa causa eu desembainho a minha espada. É o seu tesouro. E determinará que tipo de olhar você terá na vida. Se ele será generoso ou se ele será mesquinho. Se ele será dilatado ou se ele será estreito. Vai determinar as suas emoções. Se elas serão grandes ou se elas vão ficando apequenadas e cheias de idiosincrasias e manias diminutivas. De modo que olhar para o coração, meus queridos, sem medo de simplesmente dizer, eu não olharei tão para dentro, nesse caso eu preferirei ficar com o meu bolso, que não tem quase nada aqui. É muito tranquilo. Que beleza, ó. Se esse fosse o problema, eu estava muito bem na vida, com quase nenhuma grana no bolso. Mas não é fácil assim. Assim a gente diria assim, ai, ai do Eike Batista. Não, ai, ai dos batistas. Duros, dos presbiterianos, do pessoal do caminho da graça que anda numa graxa danada, mas às vezes e frequentemente numa altivez, numa superioridade, com
valores supostamente sublimes, porém mesquinhos no coração. É para todos nós que essa palavra se destina. Como é mais fácil concentrá-la apenas nos que possuem bens do lado de fora, sem fazermos exercício para ver quais são os nossos tronos, as nossas soberanias, os nossos depósitos, os nossos bens, as nossas ninharias glorificadas. Eu, por exemplo, não dou praticamente nenhum valor a ouro. Eu acho muito interessante o pessoal que dá uma importância danada àquilo que é feito com ouro, não é? Tem gente que, se não for de ouro, não quer. Esse presente que eu tenho aqui é ouro, foi a minha mulher que me deu quando eu fiz 50 anos de idade. E para mim tem uma importância enorme, porque foi ela que me deu celebrando aquela data. E ela não me deu por causa do ouro, mas por causa dos meus 50 anos de existência no Senhor. Mas se fosse de latão, para mim teria o mesmo significado. Eu como símbolos. Eu me alimento de símbolos o tempo todo. Não dou a menor bola para um monte de coisas pelas quais as pessoas vivem e morrem. Quanta gente me molesta às vezes porque eu não troco esse Fiat Uno jamais. E o bicho está ali. Mas nem por causa disso eu estou isento de não carregar no meu coração perversões e desvios idolátricos, de natureza subjetiva, cultuando outras riquezas, que aos sentidos de alguns podem parecer até piedosas, mas hipertrofiadas no meu coração, equivalem a um culto de um indivíduo que vive idolatricamente em Wall Street. Porque nenhum de nós escapa dessa tentação, seja ela objetiva ou na subjetividade dela. De tal modo, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, me responda. O que é que determina a sua visão, a sua interpretação da vida? Eu encontro até aqueles que, por complexo de inferioridade, são hostis para com os ricos. Você não conhece muita gente assim? Só porque não possuem. Aí é inveja amargurada, disfarçada de piedade. Mas eles cultuam a sua suposta dignidade, a honradez da sua pobreza, contra os que possuem, andam de maneira altiva e empinada. Ou existem aqueles que, à semelhança do que eu disse há pouco, dizem: eu não dou menor valor para ouro, mas tem outros materiais nobres no coração que eles cultuam, capazes de levarem as coisas até as últimas consequências. Às vezes, o nosso culto é aos nossos valores de juízo. Por isso, aonde está o teu tesouro, está o teu coração. Onde está o teu coração, estão os teus valores de juízo, porque estarão aí definidas as tuas visões. E com elas as tuas interpretações. E com ela as coisas pelas quais tu estarás disposto a brigar, a se inimizar, a se aproximar ou a se separar. Por isso é que Jesus diz: vê, presta bem atenção no fato de que os olhos são a lâmpada do corpo, e ele projetará do teu interior luz verdadeira para a vida, se ele for tomado de bondade. E a bondade do teu coração e da tua interioridade é definida pela qualidade do teu tesouro, e a qualidade do teu tesouro
é absolutamente também definida pela transcendência dele ou não. Se você enterra o seu olhar nas contabilidades dessa vida, sejam monetárias, sejam afetivas, sejam relacionais, sejam morais, sejam de que natureza forem, se você as vincula às temporalidades, seu coração vai ficando do tamanho das coisas terrenas e mortais. E você vai vendo em que você investe seus pensamentos, suas emoções. E me diga aquilo no que você pensa a maior parte do tempo e eu direi como é que está o seu olhar. Me diga quais são os seus incômodos e os seus desconfortos a maior parte do tempo, as lutas interiores, as guerras, as coisas que lhe incomodam, e eu direi o que já terá tomado conta do seu coração sem que você tenha percebido. Isso será determinante em relação ao olhar geral da existência, a sua interpretação como um todo. Isso pode fazer os teus olhos se tornarem muito maus. Os nossos olhos só se tornam bons quando eles olham para além do imediato, quando para além de uma coisa que nos molestou aqui e agora, a gente olha um ser humano, ainda que ele seja um molestador. Você diga, meu Deus, que tristeza, mas tem um bem precioso ali. E a minha lógica agora é a lógica do pai. Eu deixo 99 ovelhas no aprisco, não vou perder a sozinha. É só aí que isso faz sentido. É só aí que essa matemática ganha as lógicas que os anjos aplaudem, porque na terra não é uma boa lógica esta, exceto quando o coração da gente foi possuído pela bondade do Evangelho, que é um olhar redentivo, misericordioso, que qualifica o ente para além do número que ele possa encarnar. Aí eu pergunto a você, o que é que você discute com você? Quais são os temas, as agendas, os pautamentos da sua vida? Onde giram os seus pensamentos? Onde habitam os seus desconfortos? Onde estão as suas crises agudas? E eu lhe direi como está o seu coração e como se tornou o seu olhar, a sua visão e a sua interpretação da vida. Às vezes a gente vai andando o caminho moral de um cara que é gente boa. Não mata, não rouba, não trai, não engana, mas com o coração já todo em trevas. Porque ficou pequeno, medíocre, amesquinhado, pigmeu, diminuto, incomodado com o que não deveria ser incômodo, perturbado por aquilo que bilhões de pessoas no planeta pediriam a Deus que fosse a sua perturbação. Mas para você uma coisa de vida ou morte é sinal de quê? De que a sua existência se apequenou a um tamanho tal que você vai chamando de meu tesouro aquilo que faz raiva em anjos. E que os miseráveis da terra dizem pobre dele, que não enxerga a grandeza das graças que o alcançam e se ancora na mesquinharia diminuta na existência, porque o seu olhar ficou feio, ficou escuro, virou treva. Se os teus olhos forem bons, todo o teu ser espiritual será luminoso. Mas se os teus olhos forem ficando maus, porque o tesouro do teu coração é terreno, terráqueo, contável, mensurável, é valor atribuído pela sua mesquinharia, pelo seu capricho, pelos seus
falsos confortos, ou pela sua antipatia, ou pela sua malquerência, ou por aquilo que você chama de meu direito, sem ponderar o valor e a proporção da vida, inevitavelmente você vai desenvolver um olhar escuro na existência. E o seu ser ficará em trevas. E olhem, meus irmãos, olhem bem para mim, prestem atenção. Esse negócio pode acontecer com uma sutileza enorme. Às vezes, alguns de nós estamos quase isentos disso em algumas áreas da vida, mas em outras, sem que a gente perceba, a gente caminha sutilmente na direção delas e quando não percebe, já estamos assentados num trono de mediocridade. Com o ser espiritual entrando em trevas, porque a gente tem o álibi de dizer nas áreas tais, tais e tais, eu sinto conforme o Evangelho manda, e não percebe que aquilo vai se tornando até álibi no nosso auto-engano, para que a gente não se encare, não se perceba nessa luta que não para nunca e que é cotidiana e para a qual não deve haver trégua até o dia em que eu entre no descanso eterno, porque do contrário, de um modo ou de outro, eu me escurecerei na interioridade. Eu serei tomado de treva interior. Os olhos são a lâmpada do corpo. E corpo é o ser como um todo. De fato, Jesus está dizendo, o olhar é o que ilumina todo o ser. Se o teu olhar se corromper, se os valores da sua vida forem sendo invertidos, mudados, sutilmente, não importando se vinculam a coisas objetivas ou subjetivas, mas se forem sendo alterados, sem que você perceba, você se transforma num ser de densa treva ambulante, sem que você tenha dado conta disso, apenas porque em áreas da sua vida você não é incluído no rol dos criminosos. Portanto, vede que a luz que há em vós não sejam trevas, disse Jesus. Porque se aquilo que deveria ser a nossa resplandecência, que é o nosso coração ligado à eternidade, à sublimidade, que não faz a troca de Esaú, que não troca a bênção de Deus por um prato de lentilhas. Se o coração não mantiver-se ancorado àquilo que seja o bem eterno e duradouro, e se gradualmente a gente for abrindo espaço para outros cultos, para as vaidades da presente ordem de coisas, infalivelmente a gente vai se enchendo de trevas sem notar. Você quer saber também qual é o seu tesouro? Reconheça as suas vaidades. Todas as minhas vaidades são os meus tesouros também. Todas elas. De modo que eu posso não ter nenhum dinheiro no bolso, mas se eu sou cheio de vaidade, eu sou cheio de falsas riquezas. Cheio. Lotado delas. Ainda que do ponto de vista das objetividades, a mensurabilidade delas seja contabilizada como coisa ínfima. Mas na minha subjetividade, pode ser que sejam algo de um volume poderoso. E aí o meu ser vai entrando em trevas, porque não interessa se tem a ver com a conta e a poupança, que eu não compartilho, que eu acumulo e guardo só para mim,
ou se é alguma coisa que eu não acumulo do lado de fora, eu só acumulo em mim. O resultado é o mesmo. Define o meu tesouro, mostra onde está meu coração, e aonde estiver o meu coração, a partir daí, desse prisma, deste ângulo, eu olharei a vida e estabelecerei a minha visão. E o estabelecimento dessa visão vai condicionar de maneira total quem eu vou me tornando sem que eu perceba muitas vezes. Ou vocês nunca assistiram pessoas que começaram a andar em luz linda e que no curso da vida foram ficando sombras ambulantes? Quantas? Quantas? Eu olho para mim mesmo e vejo no curso de 40 anos de fé, praticamente, de fé explícita, reconhecida, 39 anos. A viagem que eu fiz, como houve momentos da minha vida em que tudo era completamente luz. Depois, até em nome do ministério, em nome da pregação, em nome da missão, em nome da salvação de muitos e da conversão da igreja, você vai gradualmente se distanciando dos bens sublimes desta vida, até que, como eu já disse muitas vezes, de repente eu acordei e estava ali no meio de uma presidência de politicagem evangélica que trazia abominação ao meu coração, mas eu entrei ali por autodeterminação, ainda que dentro de mim eu a vida inteira dissesse que não gostava, mas eu devo ter gostado de alguma coisa que me fez aceitar ali ficar, ainda que fosse sob o pretexto de que era para salvar. Enganoso é o coração, desesperadamente corrupto, mais do que todas as coisas, quem o compreenderá? Por isso, meus amigos, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus dirige essa palavra aos seus discípulozinhos lá na Galileia, sem pedigree, sem contas popudas, mas com o potencial das vaidades que, mesmo não tendo monetariedade, se transformam em montanhas cultuadas pela nossa afetividade, pela dedicação do nosso coração, ainda que seja a mesquinharia das mesquinharias. E o resultado é o mesmo. Eu conheço gente que possui, mas que não se sente dona do que possui. E que dá, e dá, e dá, e ajuda, com prazer, com alegria, com privilégio. E conheço alguns que quase não têm nada. Mas aquilo que eles têm, a isso eles se agarram de maneira tão ferrenha que me faz crer que eles são extremamente mais ávaros na sua pobreza do que algumas pessoas na sua suposta riqueza. Porque esses, na sua riqueza, tratam o que possuem com generosidade. E esses, na sua pobreza, aferram-se ao que possuem com extrema avareza. E não precisa ser dinheiro. Quando o nosso bem maior são as nossas opiniões, por exemplo, ou as nossas razões. Você nunca ouviu essa frase? Eu não tenho nada, mas eu tenho razão. Parece até que é uma grande vantagem. O cara dizer, eu sou um duro, mas eu sou rico de razões. Pelo amor de Deus, saia da frente. Eu encontro muitos ricos se retratando e muitos pobres ricos de razão incapazes de se retratarem jamais. É tudo de uma subjetividade que nos põe a todos no mesmo rol.
e que impede que diante de Deus haja jactância, e que nos chama todos os dias, para um exercício constante, para o qual não pode haver folga e nem presunção de autoconhecimento, que diga, eu sei quem eu sou e sei que eu não sou assim. Eu posso até dizer, eu sei que eu não tenho sido assim até o dia de hoje, mas pode ser que no dia de hoje eu tenha me tornado, ou pode ser que eu venha me tornando tão gradativamente que nem senti. A seriedade disso tudo é porque isso define a nossa qualidade espiritual diante de Deus e diante do mundo espiritual e define a qualidade da nossa existência. Querem ver? Leiamos pela última vez. Assim se diz: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, e serão bons se eles forem sublimes, transcendentes, generosos, misericordiosos, desvanizados da tolice dessa vida, onde as coisas são corrosivas, aonde até os vínculos mais duráveis têm dias contados para acabar e os melhores deles na eternidade transformar-se-ão em outra coisa melhor e mais sublime. Se os teus olhos forem bons, e só serão bons se forem filhos da eternidade, no exercício constante de que assim seja, todo o teu ser será pura luminosidade espiritual. Mas se não forem, meu irmão, não adianta saber dizer sai dele em nome de Jesus, e nem dizer sai dele e sai de mim também, porque você vai ter que fazer autoexorcismo todo dia. Todo dia eu tenho que ver se houve deslocamento de eixo no meu coração. Porque até aquelas coisas que um dia me foram sublimes, com o passar do tempo, podem ir se idolatrificando dentro de mim e começando a corromper o meu ser, de modo que nem aquilo que começou bom terá a garantia de que me fará bem o tempo todo, a menos que eu as cheque todos os dias e as submeta à verdade de Deus e à luz de Deus. Do contrário, elas podem me aperfeiçoar na escuridão. Se, porém, os teus olhos forem maus, e não significa que você seja homicida, que você seja uma pessoa que viva de antipatias, ou que você seja alguém que deseje o mal ao outro, é tão sutil o processo que às vezes você até se livra do problema temático, mas não se livra da subjacência, da latência, daquelas coisas que são treva, porque vão se agarrando às ninharias que a traça corrói, vão se agarrando àquilo que pertence à presente ordem de coisas, que o ladrão pode levar, que a bala pode matar, que pode sumir de diante de você a qualquer hora, e, portanto, não tem valor e significado eterno. Mas se você fosse entregando a elas, gradual e sutilmente, todo o teu ser estará em trevas. E me chama a atenção o fato de que Jesus diz todo. É uma coisa que a gente pode tentar departamentalizar, mas as consequências são totais. Não dá para chegar e dizer, olha, tem essa área aqui da minha vida que é uma treva, tá bom? Mas o resto está tudo iluminado. Não dá para brincar disso, minha gente. Ou a gente mantém tudo na luz da bondade, do amor, da graça, da misericórdia, da longanimidade, da mansidão, do domínio próprio, do fruto do Espírito,
ou não adianta dizer, nas coisas grandes eu sou grande, nas pequenas eu me dou esse luxo de permissividade. Porque todo o teu corpo, todo o teu ser estará em trevas, não foi isso que Jesus ensinou? Quem não é fiel no pouco, não será fiel no muito. Por isso não dá para a gente departamentalizar e dizer, eu elejo coisas sublimes para que sejam as sublimidades da minha alma. Agora, eu me permito concessões nessas pequenas bagaças. Porque também aonde estiverem as tuas concessões, aí estarão os caprichos do teu coração. E onde estiverem os caprichos do teu coração, aí estarão disfarçados os teus tesouros. E aonde estiverem disfarçados os teus tesouros, aí estará corrompida a tua visão como um todo. E todo o teu corpo, todo o teu ser estará em trevas. Aí você diz, quem escapa? Não é mesmo? Quem é suficiente para essas coisas? Nenhum de nós. Agora, o caminho da suficiência é dizer, eu sei que em Jesus eu estou justificado, mas eu não me auto-justifico pelo fato de que em Cristo eu estou justificado. Nele eu estou justificado, mas a justiça de Jesus não me será um álibi de permissividade. Eu sei que nele eu estou santificado, mas a santidade que Jesus me atribui não é álibi para que eu deixe zonas manchadas dentro de mim, sem que eu mesmo faça o esforço todo dia de identificá-las e de trazê-las para a luz, porque tudo que se manifesta é luz. Eu sei que eu estou sob o sangue de Jesus, mas não é porque eu estou sob o sangue de Jesus que eu vou brincar com o sanguezinho do meu próximo, ainda que eu não o mate, mas eu só o morda. Ou eu só o interprete de maneira perversinha. Porque se eu vou sendo infiel em alguma coisa pequena, as trevas vão crescendo dentro de mim e todo o meu ser estará em trevas. Eu sou salvo para me ir sendo salvo todo dia. Eu já sou santo em Cristo para ir sendo santificado todo dia. Eu já tenho nele a luz da vida para que eu vá me tornando luz nele todos os dias. E esse é um trabalho para aqueles que não podem cansar e que não querem retroceder e que jamais argumentarão dizendo, eu já trabalhei tanto, agora chegou a minha hora de relaxar em áreas de permissividade e concessividade na minha existência. Esse é o caminho dos pobretões do reino de Deus e que vivem os surtos subjetivos de magnatas de falsas riquezas. Ninguém escapa. Por isso todos pecaram. Todos carecem da glória de Deus. Mas saber disso não é justificativa para que a gente continue fazendo concessões à nossa própria existência. Bem-aventurado é aquele que, em sabendo disso e em crendo na justiça de Deus, recebe a justiça de Deus como justificação para a salvação que dá a ele agora a graça e a luz de todos os dias se submeter nesse caminho onde a luz que me foi imputada ganhe espaço, concreção e dominação do meu ser como um todo. Agora a gente volta para a raiz das raízes. Me diga o que você chama de meu tesouro, porque aí você saberá onde está o seu coração. E aonde estiver o seu coração, por esse ângulo e prisma, posição e entendimento, determinar-se-á a sua visão, a sua interpretação, as suas escolhas e, no fim, quem você é
se você está caminhando diante de Deus e dos anjos como um ser luminoso, porque ande em dependência cotidiana, que não descansa nem nos melhores dias e ungidos dias do passado, mas entende que todo dia as mesmas misericórdias que se renovam sobre nós devem renovar em nós o mesmo quebrantamento que nos faça enxergarmos diante de Deus outra vez e outra vez e outra vez. E enxergar a nós mesmos, ao invés de ficarmos enxergando só o próximo. Um dos grandes ardis diabólicos é a pretensão de que nós temos um olhar iluminado para discernir o outro. Ora, se você tem esse olhar iluminado para discernir o outro, enxergue-se primeiro e fuja de enxergar o outro, porque o outro tem um Senhor diante dele e não é você. Cuide do seu próprio coração, para que a luz que há em ti não se torne as tuas próprias trevas, neste caso também. Entenderam, meus irmãos? Eu tenho me esforçado todos os dias, e tanto mais quanto o tempo se aproxime, para andar e buscar as sutilezas dessas percepções, para que depois de ter pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor. Vamos dar as nossas mãos. E eu quero agradecer a Deus a multidão de irmãos e de irmãs que estão nos vendo pela VEM TV, num público que não cessa de aumentar e aumentar em volta do planeta. De modo que, além de falar aqui com vocês, eu também me dirijo a esses irmãos queridos que estão longe. Alguns dariam o que pudessem para fazer parte de uma comunhão como esta. Que o Senhor abençoe esses irmãos amados. Aonde quer que eles estejam, vocês concordam comigo? Que o Senhor os abençoe. Que o Senhor abençoe os que não conseguem sair de casa, os idosos, os doentes. Que o Senhor abençoe os que estão longe da pátria, longe da família. Que na noite fria de lugares longínquos o Senhor os abrace, os acolha. E que a palavra de Deus tenha chegado a eles com força e poder, assim como chegou a nós, assim como chegou ao meu coração. Porque eu não prego nenhuma dessas coisas para vocês, meus irmãos. Eu as anuncio a mim mesmo. É a mim que eu dirijo essa palavra todo dia. Porque eu já vivi o suficiente para ver que os corações mais afinados com Deus podem perder o diapasão com a maior facilidade. Podem perder o tom, a afinação, a harmonia, a sincronia. A gente vai arranjando pretextos diversos para ir caindo na preguiça que já não quer fazer a viagem da verdade o tempo todo para dentro de nós. Ou a gente vai encontrando os mais diversos pretextos de anteparo psicológico para que a gente não labute a luta interior de dizer: eu não terei medo de me enxergar, de me trazer para a luz, de ficar despido diante do Pai e de não batizar os meus pecados com nomes ungidos. Ao contrário, eu vou me reduzir à escravidão para que eu consiga caminhar todo dia em libertação. Senhor Jesus,
orando por mim, pelos meus irmãos aqui e pelos milhares de milhares para além daqui. Eu quero pedir que a palavra singela do Evangelho, porém cortante, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, tenha me retalhado todo para a vida, me debulhado todo e me patenteado a face diante da tua luz. A minha face é dos meus irmãos, e não permite que nós sejamos ouvintes esquecediços e negligentes da palavra. Antes, torna-nos operosos praticantes, dentro e fora de nós. Permite que aqueles que têm tesouros materiais não fiquem escravizados a eles, antes sejam generosos. E aqueles que cultuam tesouros interiores, que também são vaidades da nossa loucura, quebrantem-se diante de ti e reconheçam que existem pobres podres de arrogância, tanto quanto existem pessoas pseudo-virtuosas, vaidosas da sua virtude, e que não existe nenhuma virtude em nós que não possa se transformar na nossa maior desgraça, se a gente não andar em amor quebrantado e vigilante diante de ti todos os dias. Concede-me esse espírito guerreiro. Obrigado porque tu já me acordaste de muitos sonos e já me trouxeste de novo como virgem para o esposo com a lâmpada acesa, quando a minha alma tinha entrado em estados de cansaço. Obrigado pelas alegrias renovadas do que tu estás fazendo no meu coração hoje, e que continue amanhã e depois de amanhã. E não permite, Senhor, que eu caminhe jamais em energias inerciais, embalado pelos impulsos de ontem apenas. Permite que todo dia eu receba impulsos novos, arranques novos. Que todo dia eu me converta outra vez ao primeiro amor, às dedicações singelas, aos quebrantamentos simples, aquela ignorância que esquece todo o saber e volta simplesmente para o altar. Perdoa os meus pecados e os pecados dos meus irmãos, e perdoa as nossas enganações. Perdoa, Senhor, as ilusões das nossas pseudo-riquezas. Perdoa a nossa avareza espiritual, quando nos é mais fácil dar dinheiro do que oferecer um coração dilatado, incansavelmente dilatado, todos os dias da nossa vida. Por favor, que nós não nos cansemos do bem. Que nós não nos cansemos do bem, para que o nosso coração não sucumba aos pequenos tesouros corrosivos desta vida. Que a ambição pelo bem eterno seja aquilo que nos salve dos enganos presentes. É o que eu te rogo para mim e para os meus irmãos, em nome de Jesus, que nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre.
Amém e amém. Aleluia.